Pablo Neruda, né, esteve visitando Brasília. E aí, quando Neruda chegou no Clube das Nações, olhou e disse: que bom deixarem crescer o cabelo das casas novamente. Porque ele estava andando em Brasília e só tinha aquelas caixinhas modernas, né, teto plano, não sei o quê. Aí, de repente, tinha 3 telhados coloniais, né? Isso é fantástico. Pois é. Alguém falar isso num projeto seu. Me chamo Luiz Mário Camargo Xavier Filho, tenho 77 anos e vou começar a falar da minha paixão por arquitetura. Com 15 anos de idade, eu ganhei uma prancheta. Eu já queria ser arquiteto e meu pai me deu uma prancheta, um banquinho, uma régua T, não era paralela, era uma régua T mesmo, né? Uma luminária, era uma prancheta desmontável. Eu já comprava revistas de arquitetura, todas as que saíam no Brasil. Então eu tinha dinheiro para ficar fazendo loucuras de comprar, né, revista. Então tinha Acrópole, Habitat, né, que eram daqui. E aí tinha coisas ridículas assim, House Beautiful, American Home, Maison et Jardin, La Maison Française. Sobretudo tinha que ter planta. Eu fazia reformas. Eu sentava naquela prancheta, botava um papel, grudava ali com um esparadrapo, que pegava uma planta, ou do jornal, ou de uma revista dessas, e fazia reforma. Fazia levantamento das casas que eu morava, antes da casa da minha avó, a casa dos meus pais, a casa do meu tio, e eu ia lá, media tudo. E tinha que ser numa escala sempre de 1 para 100, porque eu não sabia ainda como é que era a escala. Isso eu não tinha aprendido ainda. Era uma coisa mais complicada para mudar. Tinha que caber naquela folha. Então ficava um desenho pequeno, um desenho grande, mas tudo cabendo naquele caderninho de espiral. E eu ia fazer faculdade aqui, no Rio. Eu estava fazendo cursinho preparatório para vestibular, cursinho vestibular, para fazer o vestibular aqui, para essa faculdade aqui, já funcionando aqui no Fundão, né? Fim do ano de 63, 2 colegas do cursinho disseram que tinham ido a Brasília e se inscrito no vestibular de Brasília. E aí eu digo, porra, que coisa estranha, é Brasília. Eu já sabia o que era Brasília, já tinha, né, todos os projetos, tinha uma publicação fantástica da universidade que o Darcy tinha feito, muito legal, um livrinho da universidade. Eu já sabia como é que era Brasília, mas sem nunca ter ido lá, né? E aí fiquei encantado com essa coisa, né? Pô, Brasília, universidade, né? Vestibular. Fui para casa e disse, bom, eu vou chegar em casa e vou levar um esporro do meu pai. Eu tenho inventado essa história, né? Brasília, que é isso?
Aí cheguei na hora de jantar e disse, olha, aconteceu isso e tal, né? E eu queria fazer o vestibular lá. Aí eu levei um esporro, sim. Só que não levei o esporro porque queria ir para Brasília. É porque eu falei numa quarta-feira e a inscrição terminava no dia seguinte. Pô, como é que tu não falaste isso antes? Agora eu tenho que arranjar uma passagem. Enfim, aí fui para Brasília e aí eu me inscrevi. Era uma entrevista, na verdade. Você se inscrevia no vestibular de Brasília, era uma entrevista com as secretárias do Darcy Ribeiro, que era o reitor. Você não se inscrevia preenchendo um formulário, não. Você sentava na frente de uma senhora que conversava com você sobre, né, suas pretensões, o que era, o que você estava pensando da vida, por que estava indo para Brasília, se eu sabia o que era aquilo. E fiz o vestibular para Brasília. Eram 3 dias de vestibular, assim, de manhã e de tarde. E eram assim, as provas mais loucas. Isso foi quinta, sexta-feira e sábado. Domingo eu voltei para o Rio. E o vestibular aqui era na segunda-feira. Então eu cheguei no aeroporto, quando meus pais foram me buscar, eu digo, olha, eu não vou fazer o vestibular do Rio. E não fiz. A gente fazia vestibular para o Instituto de Artes da Universidade de Brasília. Você já sabia o que você ia fazer, quer dizer, mas você não se matriculava em arquitetura, tá? Era no Instituto de Artes. Você era obrigado a fazer 2 anos dos institutos e depois desses 2 anos é que você então entrava na faculdade. Aí você escolhia a sua faculdade. Fiquei esperando o resultado do vestibular lá, fui aprovado. E aí, bom, tudo bem, vou para Brasília, fui para Brasília. Quando se inscrevia mesmo nos cursos, você tinha que escolher um professor orientador. Sim, porque quando eu fui para fazer o vestibular, eu fui levando 2 cartõezinhos de apresentação. Então, para o Ítalo Campo Fiorito, que era o diretor da faculdade, e um cartão para Alcides Rocha Miranda, que era o diretor do Instituto de Artes. E eu escolhi o Ítalo Campo Fiorito, que eu tinha conhecido, e realmente foi uma experiência fantástica, porque era completamente diferente, o ensino era outro. Depois, né, que começaram as aulas, houve um golpe de Estado, né, em 64, que chamavam de Revolução, né, mas jornal, assim, política, não era uma coisa que... Era complicado para mim, porque eu tinha um avô reacionário lacerdista, tá, e um pai comunista prestista. Então era uma coisa que era difícil a conversa em casa. No fim de 65, a ditadura fechou a universidade, prendeu uma porrada de gente, vários alunos, fechou tudo. E aí, de 320 professores, talvez 300 e poucos professores, 280 e tantos, 290, pediram demissão. Tá? E acabou a Universidade de Brasília, fechou. O primeiro contato, na verdade, com instrumentos de desenho, né? Com caneta grafos. Eu fazia isso em casa aqui no Rio, mas era uma brincadeira, né? Lá não, eu tinha que desenhar. Então, eu participei do projeto da Unidade de Vizinhança São Miguel. Era o seguinte, o Oscar Niemeyer tinha sido chamado para fazer uma unidade de vizinhança para os funcionários do Itamaraty, em Brasília. Como me liguei muito com eles, com o Ítalo, Lelé, Glauco e tal,
eu saía correndo do Instituto de Arte, assistia aula na Faculdade de Arquitetura. Era todo mundo trabalhando junto. Em 65, né, já no meu segundo ano de Instituto de Arte, o embaixador Vladimir Murtinho era o encarregado da transferência do Itamaraty para Brasília. O Itamaraty continuava no Rio de Janeiro, né, aqui na Rua Larga, e ele que terminou a construção do Palácio do Itamaraty em Brasília e chamou o Wilson Reis Neto, que era um arquiteto lá de Brasília também, para fazer o clube de golfe para os embaixadores estrangeiros jogarem golfe, né? E chamou o Ítalo para fazer o Clube das Nações, que era vizinho ao clube de golfe. Aí o Ítalo chamou o Glauco Campelo, né, com quem ele já tinha feito alguns projetos, e, para minha surpresa, me chamou também para trabalhar com eles. Não como desenhista, e sim como arquiteto. Então, realmente foi incrível, porque, né, no segundo ano da faculdade, eu estava trabalhando, fazendo um projeto junto com eles, sem a menor né, diferença. Quer dizer, e eu já era amigo, porque, por causa de Oscar, a gente frequentava a casa do Oscar em Brasília, a gente frequentava a casa dele porque a Ana Maria, filha dele, era casada com Carlos Magalhães, que era arquiteto também, colega de Lelé, de Glauco, enfim, todos trabalhavam juntos. Então era uma casa que a gente frequentava sempre. Então, quando ele me chamou para participar desse projeto, ele sabia, né, como é que eu era. Bom, aí a gente fez esse clube, que é um projeto, é o meu primeiro projeto, né, meu primeiro, junto com eles, que a gente fez junto. É uma coisa muito legal, é um projeto muito simples, é realmente muito simples. São 3 telhados, tá? Um telhadão, um telha-canal, né? Comprido, com um telhado quadrado menor, grande, e um telhado quadrado menor, para evitar ter uma opção de guarda-chuva, de guarda-sol e tal. Então esse telhadinho menor era todo vazado, né? Eram só os 4 pilares do canto, para fazer a sombra isso em torno de uma piscina. E, enfim, era simples, uma coisa. Logo depois disso, do Clube das Nações, fizemos um escritório, né? Eu sempre falo em primeiro lugar, mas eu vou fazer por idade. Adeildo Viegas, que era um arquiteto formado ainda na Praia Vermelha, na Escola de Belas Artes. Ítalo, né, por idade. Carlos Magalhães, esse genro, que era um ano mais moço e um ano mais moço como arquiteto também. Ítalo e ele formados lá na Praia Vermelha, e eu. Aí então a gente teve esse escritório, tá? Chamava AP. AP era uma provocação, né? Porque AP era ação popular, né? E o nosso escritório chamava AP, Arquitetura e Planejamento, tá? Mas era uma época da gente ficar cutucando, né, com vara curta, tá? Aí, então a gente tinha esse escritório, onde o Adeildo não fazia muita arquitetura, mas trazia projetos. O Magalhães, por ser genro do Oscar, também trazia projetos, né? Eu era o pé de boi ali que ficava trabalhando na prancheta o dia inteiro,
né? E o Ítalo tinha ideias. Desenhava uma casa, por exemplo, tá? Bonitinha, legal, um projeto bacana. Como é que é essa casa por dentro? Como é que era a arquitetura? Tá? A arquitetura é uma coisa só, claro, mas ter uma perspectiva de uma casa, né? O que tem dentro dessa casa? Como é que é dentro, né? Como é que é dentro resolvia eu. Então o Ítalo, né, imaginava, criava, e aqui o pé de boi ficava lá e conseguia resolver as coisas. Então eu estava trabalhando, né, nesse escritório, e eu ia à faculdade para cumprir a obrigação, né, de terminar aquilo ali o mais rápido possível. Não queria mais, sabe, eu já era arquiteto, já tinha a minha profissão, aquilo ali para mim era um estorvo, tá? Então a gente ficou com esse escritório em Brasília de 65 até até 69, tá? Eu me formei no meio de 69, eu ainda com esse escritório, e ficamos lá até princípio de 70. Princípio de 70, o Oscar voltou para o Rio. Aí a filha dele, casada com Carlos Magalhães, também voltaram para o Rio. O Adeildo saiu do cargo que ele tinha na prefeitura. O Ítalo, o que a gente vai ficar fazendo aqui em Brasília? Eu já estava de saco cheio, 5 anos já de Brasília, né? 6, né? Pô, minha família toda no Rio, vários amigos, tá? Claro que tinha amigos lá, tinha uma vida lá e tal, mas, sei lá, deu um negócio assim de, vamos embora, né? Não quero mais. Os pais do Ítalo moravam aqui no Rio também. A gente fechou o escritório, acabou a AP, acabou e a gente veio para o Rio. E aí montamos um escritório em Botafogo. Um dos primeiros escritórios de Botafogo. Eu veio para cá porque eu até 76 tinha um escritório junto com o Ítalo. Que era muito simpático em Botafogo, ficou sem trabalho. E eu já tinha 2 filhos para criar. Então eu larguei o escritório, que ficou com o Ítalo. Então o arquivo do escritório ficou todo lá no escritório. Depois eu vendi a casa do escritório e o que se faz com esses desenhos todos, né? Então eles foram para minha casa, para um depósito que eu tinha no meu apartamento, e ficaram lá guardados esses anos todos, até que vocês receberam essa quantidade de coisa, e que para mim foi uma surpresa, porque tem coisas aqui que eu nem imaginava. Esses desenhos guardados, que por acaso está com o nome meu e do Ítalo, mas o Ítalo não participou. Já que a gente tinha um escritório junto, eu botei o nome dele, mas foi uma coisa que eu fui contratado e foi pedido para eu fazer esse projeto, eu fiz sozinho. Ítalo desenhou fez o molho. Não, desenhou os bonequinhos e foi uma surpresa para mim ter visto, porque eu não lembrava mais. Achei que isso estava perdido. Me deu um prazer enorme ver esses desenhos de novo, porque era uma igreja, a primeira igreja batista de Brasília,
Então, entrava num grande pátio, né? Tinha a aula dominical, refeitório. Tinha o berçário antes, né? Grudado na nave, para as mães poderem ficar aqui, né? Assistindo o culto, mas as crianças estão ali com uma enfermeira, uma babá tomando conta. Isso é uma coisa no fim dos anos 60. Porque eu vim para o Rio logo depois e foi uma das últimas coisas que eu fiz em Brasília. Como quase todos os projetos da gente do escritório, tem muito a ver com Corbusier. Então, isso aqui é as agrovilas do projeto Pirapora. Eram 2 agrovilas no interior do Vale de São Francisco, né, no interior de Minas. E tem um pouco de Monlevade, né, do projeto do Lúcio, né, e com um pouquinho de cara de Corbusier, que a gente, sobretudo eu, depois continuei usando muito esse vocabulário de arquitetura, que é um quadriculado modulado, com pilares na mesma direção, uma viga de bordo e laje impermeabilizada com manta e terra e grama em cima. Coisa que eu fiz, eu acho que para o resto da vida fiquei fazendo isso. Eu consegui fazer em Búzios uma casa assim também, né? Com essa uma modulação de 6x6, quadrado de 6x6, com pilar de 60 por 20. Essa casa foi feita e depois de construída, né, impermeabilizada, a gente pegou aquela terra, aquela areia da praia que estava, né, no lugar da casa, que estava separada ali do lado, botou para cima, com cactos, pitangueira, aquela vegetação rasteira de praia, e botou em cima. E aí, né, surpreendente para Búzios, aquela casa, todo mundo tinha em Búzios a ideia de Otavinho Rajagabalha, né? Telhadinhos coloniais. E aquela casa que não tinha nada a ver com Búzios, casa, né, diferente. E os operários chamavam a Casa do Mato em Cima. E isso eu acho muito legal, né? A Casa do Mato em Cima, pô, é barato, né? Aí eu saí do escritório para trabalhar na Carvalho Hosking para coordenar uns projetos de grandes áreas que a Carvalho Hosking tinha comprado na Barra. 25% da área da Barra da Tijuca era dele. Ele comprou várias áreas assim, enormes. Tinham 2 áreas projetadas pelo Oscar, uma área projetada pelo Sérgio Bernardes, uma outra área pelo Musa. A pessoa que coordenava esses projetos pela Carvalho Hosking teve que parar de trabalhar. O meu cunhado, que trabalhava na Carvalho Hosking, me sugeriu para trabalhar nesse lugar. E eu entrei no lugar do Abel para fazer essa coordenação. O Carlos Carvalho queria construir prédios e prédios e prédios e prédios. Então fez um concurso assim, de convidados. Convidou o Sérgio Bernardes, convidou o Musa para fazer o projeto da Península. Eu coordenando essa história, né? Eu digo, porra, eu vou fazer esse projeto. Comecei a fazer uns croquis, telefonei para o Dr. Lúcio, disse, Dr. Lúcio, eu queria lhe mostrar os desenhos e tal. E aí eu imaginei uma coisa feito cidade, né? Nada de aquelas torres enormes que tem na Barra, daqueles núcleos, né? Não tinha prédios de 5 andares, com comércio embaixo, tinha prédios de 8 andares residenciais, tinha umas torrezinhas, poucas, de 15 pavimentos com comércio, tinha uma torre com 18 pavimentos. Isso dava um landscape, né, variado, bacana, assim, em torno né, no meio da lagoa. Um dia, está pronto o negócio, eu cheguei no escritório e telefonei para o Carlos e disse, Carlos, eu queria conversar com você
Subi para falar com ele, com aquele rolinho embaixo do braço, e disse, olha, está aqui, isso aqui é o projeto da Península aprovado pelo Dr. Lúcio. Eu disse, mas como? Você chamou essa gente para fazer o projeto e eu não sei que tipo de projeto eles vão apresentar, né? Eu resolvi mostrar para o Dr. Lúcio o que eu acho que devia ser construído lá. Está aqui, aprovado pelo Dr. Lúcio. Aí ele achou ótimo, se desvencilhou lá dos coisas e a gente aprovou o projeto. Minha história com o ensino é a seguinte, quando eu fui para Brasília fazer a faculdade lá, já sabia como era a Universidade de Brasília, né? Eu já tinha lido uma publicação da Universidade de Brasília, então eu sabia como é que funcionava, como é que iam ser os cursos e tal. E cheguei lá, tinha o primeiro curso de mestrado, né? O primeiro mestrado no Brasil de arquitetura era de Brasília. Não tinha doutorado ainda. E isso era 64, eu entrei, né? No princípio do ano, antes do golpe. E na minha, né, animação com Brasília, eu ia continuar lá, eu ia fazer uma carreira universitária, eu ia terminar a minha formação, ia fazer mestrado, e aí o doutorado, já teria doutorado, faria também. Não sei se era porque eu queria ser professor, não era isso, né? Eu queria ser arquiteto, né? Desde 15 anos que eu já sabia que ia ser arquiteto. Não aconteceu, porque acabou a universidade, só fechou, todo mundo foi embora e tal. Eu nunca mais pensei nisso, nunca mais pensei em aula. Em 90 e sei lá quanto, a Andréia Bordi, que é sobrinha da minha mulher, me convidou para participar de uma banca final de trabalho aqui. Foi uma experiência legal participar dessa banca e ver o movimento na faculdade, coisa que eu tinha esquecido como é que era. Já tinha se passado, sei lá, 30, 40 anos de formado. Então, ver jovem estudando, projetando, me deu um gás, assim, eu fiquei achando legal. Aí a André me convidou para mais, acho que passaram uns 2 ou 3 anos, e me convidou de novo. Aí eu andei participando de banca final, e era ótimo. Fiquei sabendo da possibilidade de ser professor substituto, né? Aí eu fiz teste, enfim, uma conversa, uma entrevista, fui selecionado e fiquei 2 anos, né? 2002, 2003, depois 6 e 7, 10 e 11, é isso. Depois, quando eu já podia de novo ser professor, entrar de novo, já tinha mudado um pouco, tinha uma prova tranquilo, que é óbvio que eu passei, mas tinha que ter doutorado ou mestrado ou curso de especialização. E aí, essas 3 vezes que eu fiquei dando aula aqui, foi realmente uma coisa muito, muito legal, porque o contato com um jovem, poder discutir arquitetura, passar as coisas que a gente tem na cabeça, que a gente fez, contar das experiências e mostrar como é que a gente vê a arquitetura, como é que pode ser arquitetura, é uma coisa assim fascinante. Foram períodos assim maravilhosos para mim. Pode ficar legal esse país. Vai ficar muito legal.
É a única coisa que eu penso na vida, é arquitetura. Não penso em outra coisa. As outras coisas eu penso depois. Primeiro, arquitetura.